Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos entrando, sejam muito bem-vindos a mais uma live de estudo, mais uma live Café com Palavra. Começando hoje a semana, segunda-feira. Bom dia, Eliane, Lisângela, meninas, sejam bem-vindas. Começando hoje mais uma semana. Bom dia, Sejane. Não sei se é assim que fala. Sejam bem-vindos, bem-vindas, meninas e meninos, quem estiver chegando. Tia Aline, bom dia, amada, paz do Senhor. Pessoal, vamos entrando, mais um dia de estudo, mais um dia de live, Café com Palavra. Você que tá aí começando a semana, vamos juntas meditar em uma porção da Palavra de Deus. Quero te convidar a permanecer aqui conosco. Nós teremos uma breve palavra, mas com profundidade para o seu coração. Quero que você convide alguém para estar conosco. A nossa live já vai começar o nosso estudo, né? A gente sempre, nós estamos trazendo aqui, não estamos demorando muito, porque é uma live de no máximo 30 minutos. Então eu quero te convidar a poder se deixar ser usada pelo Senhor, enviando essa live para amigos, amigas, grupos da família, grupos da igreja. Já clica nesse aviãozinho no canto inferior direito e seleciona pelo menos uns 10 contatos ou copia o link e envia aí nos grupos também de WhatsApp. Vamos juntas? Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Mônica. Vamos já nos preparando aí para meditarmos na palavra. Eu vou dar só uns minutinhos aqui e nós já vamos começar. Bom dia, queridas. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Sejam muito bem-vindas. Como vocês estão? Aqui tá frio, gente. Eu tô com duas blusas, olha para vocês verem. Aqui tá frio. E eu tô de pé desde as 4 da manhã hoje. Então, assim, bem friozinho aqui. Mas tá saindo sol. Tá saindo um solzinho. Quem é aqui da região que tá aí na live, tá saindo um solzinho. Em breve vai dar uma esquentada. Mas vamos entrando, sejam bem-vindas. Na Bahia tá calor, né, Thay? Que lindas. Meninas, olha, vamos começar. Eu quero que você que não enviou ainda essa live para alguém, envia nesse momento, porque nós já vamos começar e Deus tem uma palavra pro nosso coração. Amém. Santa Luzia tá com sol. Aqui hoje tá dando solzinho, mas ainda assim dentro de casa tá bem friozinho. Pessoal, olha, vamos lá. Sou de Ouro Branco, Minas Gerais, Mineirinha Uai, as meninas perguntando. Vamos lá, gente. Olha, eu quero trazer aqui para nossa meditação hoje uma palavra de Deus. Nós estamos todos os dias de segunda a sexta nesse propósito, né? Café com Palavra. Deus nos deu essa direção para estarmos de segunda a sexta trazendo uma palavra para o seu coração, para abençoar o seu dia, para que você possa ser ministrada pelo Senhor, para que você possa começar o seu dia com uma porção, um alimento, lembrando que nada substitui o seu tempo a sós com Deus, né? Então eu já tive o meu tempo pela manhã de leitura bíblica, de meditação na palavra, e é algo que, né, você precisa priorizar. Um tempo a sós com Deus, de leitura da palavra, para o Senhor ministrar o seu coração. Mas aqui nós também estaremos compartilhando com vocês uma porção daquilo que Deus nos entregar. Nós também estaremos compartilhando uma palavra de Deus e eu te convido a vir tomar café sempre aqui ouvindo esta palavra, né? Nós estamos no máximo, será uma palavra de no máximo 30 minutos. Então, o tempo de você tomar o seu café para começar o seu dia. Amém, queridas? Glória a Deus. Então, você que entrou, que pode, que está em casa, pega a sua Bíblia. Hoje eu quero meditar no livro de Gênesis. Eu vou trazer uma palavra para nós no livro de Gênesis, no capítulo de número 49. Então, você que pode, que está em casa, que pode pegar a sua Bíblia, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis 49, capítulo 49, amém? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal pega aí, né?
Esse fim de semana nós tivemos um congresso da juventude na nossa igreja local. Gente, que bênção, foi maravilhoso. Compartilhei um pouquinho nos stories, né? Mas foram 3 dias abençoados para a glória de Deus. Esse próximo fim de semana agora, né, eu vou estar no encontro de mulheres na cidade aqui próximo, né? Monsenhor Isidro, né? As meninas que estão aqui, a Aline, que é de Lafayette, conhece. Mas nós estaremos ali ministrando no encontro de mulheres e na próxima semana nós estaremos em Mariana e também aí em Conselheiro Lafayette e mais 2 trabalhos que eu vou estar divulgando aqui nos stories para vocês também, que são da região, que queiram estar conosco, né? Vai ser um prazer. Então vamos lá, pessoal, ó, Gênesis 49, eu vou estar lendo o versículo 22, amém? Convide alguém que ainda dá tempo de vir alguém para essa live ouvir esta palavra. Vamos lá, a palavra do Senhor vai dizer assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Amém, querida? Somente esses versículos do 22 ao 24. Deixa eu deixar até aqui nos comentários. Olha, o texto de hoje é Gênesis capítulo 49, do versículo 22 ao 24. Isso, deixa eu fixar aqui. Bom, essa palavra, queridas, vai falar sobre momentos antes da morte de Jacó, né? Em que Jacó abençoa os seus filhos, a bênção de Jacó ali próximo, né, da sua morte. Jacó, ele vem abençoando cada um dos seus filhos. Nós conhecemos, né, e sabemos que naquele tempo era costume, né? Os pais, quando iam morrer, chamavam os filhos e lançavam ali uma bênção sobre a vida de cada um deles. E Jacó, ele vai trazendo sobre Rúben, sobre Judá, sobre Zebulon, Issacar, Dan, Naftali. Ele traz a bênção sobre todos os seus filhos. Só que quando ele chega no versículo 22, ele até se demora um pouco mais para trazer a bênção sobre a vida de José, né? Vai até o versículo 26, mas nós lemos aqui apenas até o 24. Mas eu quero destacar um pouquinho aqui, queridas, porque a história de José é maravilhosa, né? Nós conhecemos, todos aqui conhecem a história de José e sabemos que podemos extrair grandes lições. Inclusive, já fiz outras lives aqui sobre a história de José. E nós teríamos aqui mais de horas se nós fôssemos discorrer sobre todas as lições que podemos extrair da vida de José. Mas eu quero hoje destacar pelo menos alguns pontos para nós dentro daquilo que Deus ministrou ao meu coração acerca da vida de José. E nós conhecemos que José, ele foi um homem que passou por muitas dificuldades ao longo da sua vida, mas que também foi um homem honrado por Deus, separado por Deus para um tempo oportuno e com um propósito muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. E nesses versículos que nós lemos, a palavra do Senhor vai dizer que José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos correm sobre o muro. E aqui eu quero, né, trazer essa analogia, quando Jacó ele faz essa analogia acerca do seu filho José, um ramo frutífero, ou seja, queridas, ramo, né, ele vai trazer a princípio uma interpretação de ser algo até mesmo frágil, porque um ramo, ele é algo frágil, ele não é como uma árvore frondosa com troncos fortes, né, mas o ramo, a princípio, ele pode trazer essa analogia de ser de ser algo frágil, porém existe um segredo, ele corre sobre os muros e ele está junto à fonte. E a primeira reflexão que eu quero trazer para nós, queridas, é que este ramo, ele não deixou de dar frutos, só que ele se deparou com um muro. Porém, ele corre sobre o muro, ou seja,
quando o muro se levantou, quando muros se levantaram na vida de José, não impediu que ele frutificasse, porque ele foi subindo sobre o muro. Aquele ramo foi cobrindo o muro e superando aquele muro. E nós sabemos que José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, né? Porque havia inveja no coração dos irmãos quando José relata o seu sonho mediante a sua família. Quando José recebe a capa, né, que ele recebeu do seu pai. E então os irmãos de José o invejaram e venderam ele como escravo para o Egito. Depois ele começa a prosperar na casa de Potifar. Ali ele é também traído, né? Quando ele é acusado injustamente pela esposa de Potifar. É lançado na prisão. Depois ele é esquecido na prisão após fazer algo, né? Abençoar a vida daqueles homens que ali estavam. Eles se esqueceram de José. Então nós vemos que José ele passou por várias dificuldades ao longo da sua vida. Vários muros foram se levantando. Só que José, ele não parou. José, ele não parou de crescer. As dificuldades que iam se levantando na frente de José fizeram com que sustentasse os ramos para que o ramo viesse a subir sobre esse muro e passar o muro. E eu quero te perguntar nessa manhã, quais muros têm se levantado diante de você? Quais muros têm se colocado diante da sua vida, que muitas vezes você tem paralisado diante deles? Porque esse muro que se apresenta, você, assim como José, pode ser um ramo frutífero, que cresce junto a esse muro e que estende os seus galhos para além do muro. Quais têm sido as dificuldades que têm se apresentado diante da sua vida? Porque a palavra do Senhor nos ensina que essas limitações, essas dificuldades, elas não precisam ser um impeditivo para a nossa frutificação. Porque o segredo para nós frutificarmos não é ter muro ou não diante de nós, mas é a fonte a qual nós estamos sendo nutridas. E o que é lindo na história de José, queridas, é que ele é um ramo frutífero junto à fonte. Ou seja, talvez você, assim como José, olha para a sua vida e diga, mas eu tô sozinha. Porque José, muitas vezes ele se viu sozinho, queridas. José, ele não estava junto com o pai, com a mãe, ele não estava com a sua família. José, ele foi alguém solitário durante um período da sua vida. Né? Durante um grande período da sua vida, ele foi alguém solitário, injustiçado. E então, talvez, né, você olha assim, mas eu tô sozinho, eu não tenho quem me ajude, a minha família me rejeita, a minha família não me incentiva, a minha família não me apoia. Deixa eu dizer algo para você, não importa se você está sendo desprezado, rejeitado, abandonado aqui na terra, porque o que importa é você estar junto à fonte. A fonte, ela nunca vai te abandonar. José, ele poderia estar sozinho naquela prisão, mas ele não deixou de estar junto à fonte. Em todo o seu processo, seja no poço, seja na prisão, ele estava junto à fonte, conectado com o Pai. Queridas, nós podemos nos ver sozinhas, mas nós temos a presença de Deus que caminha conosco todos os dias, porque existe uma promessa de Deus, que eu estarei contigo todos os dias até a consumação do tempo. Então, amada, se nós estivermos junto à fonte, pode se levantar muro, pode se levantar obstáculo, pode se levantar dificuldade, que nós vamos julgar os nossos galhos e passar esse muro e chegar do outro lado. Quem crê? Se você crê, digita amém, glória a Deus, eu creio, em nome de Jesus. Declare sobre a sua vida que esse muro que se levantou não vai te paralisar. Que esse muro, você vai usar ele de degrau para você chegar ao seu destino. Porque o galho que é nutrido, o galho ele é nutrido pela fonte, pelo manancial de águas vivas. E ele se utilizou do muro para ser um trampolim, para ele chegar do outro lado. Então, queridas, essa dificuldade que tem se levantado contra a sua vida vai ser um impulsionador. Eu quero declarar sobre a sua vida.
Que essa dificuldade que tem se levantado, esse muro que tem se levantado contra a sua vida, talvez esse muro possa ser tantas coisas, uma inveja, uma traição, uma dificuldade, uma crise, uma enfermidade. Eu não sei qual muro tem se levantado contra a sua vida, mas ele vai ser um impulsionador para você chegar do outro lado, para você alcançar o seu destino profético. A palavra do Senhor vai dizer, glória a Deus, ainda no versículo, nós lemos o versículo 22, no versículo 23, vai falar que os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. Os flecheiros, eles virão. Os flecheiros, quando veem uma árvore, um ramo crescendo, vai querer lançar suas flechas. E eu vou dizer algo, querido, que as flechas que mais doem são aquelas que vêm por detrás de nós. Quem aqui talvez já não foi flechado pelas costas? Quem aqui talvez não depositou a confiança em alguém e recebeu flechadas, foi traído? E a palavra vai dizer que José ele foi flechado, os flecheiros lhe deram grande amargura e o aborreceram. Quando as flechas vêm sobre a nossa vida, dói. Dói a traição, dói a inveja, dói a conspiração. E então a palavra vai dizer que José ele foi flechado. E que talvez você também semelhantemente possa estar passando e recebendo flechas. Mas eu vou dizer algo porque a palavra diz que o seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. As flechas virão contra a nossa vida, queridas. Mas nós somos sustentados pelo braço do Senhor. Nós somos sustentados pelas mãos do Senhor. A palavra diz que foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Então eu sei que as flechas virão, os muros se levantarão e as flechas virão. Mas se nós estivermos junto à fonte, sustentados pelo braço do Senhor, essas flechas não irão nos derrotar. Nós podemos ter sido feridos, mas não vamos morrer nessa dor. Eu declaro sobre a sua vida que você pode estar aqui ferida, mas você não vai morrer nessa dor, porque existe um Deus que fecha essas feridas. Existe um Deus que te cura nessa manhã. Existe um Deus que muda a sua história, que cicatriza essas feridas em nome de Jesus. Sabe por quê, queridas? Porque a palavra diz que José, ele foi, olha, as flechas lhe deram amargura, mas José não foi uma pessoa amargurada. Ele recebeu flechas que lhe deram amargura, mas ele não morreu na amargura. Então eu quero dizer sobre a sua vida que talvez você possa ter recebido flechas que te feriram, que você foi amargurada, que você foi ferida, mas você não vai morrer uma pessoa amargurada, você não vai permanecer amargurada. Sabe por quê? Porque o Senhor que te sustém, Ele trabalha no seu coração. Ele trabalha no seu coração e ele remove toda amargura. E aí nós vemos na história de José que nos ensina, né? Nós estamos falando sobre o fim da vida de Jacó, que ministrou a bênção sobre a vida de José. E nós vemos aqui, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 45, nós vemos o exemplo que José ele dá para cada um de nós diante de tudo que ele viveu, quando ele se apresenta aos seus irmãos. E é sobre isso que fala quando nós falamos que nós não vamos morrer nessa amargura, e que José ele não morreu na amargura, mas ele frutificou. Frutificar, queridas, apesar das dificuldades, frutificar apesar daquilo que te fizeram, é possível. A palavra vai dizer lá no capítulo 45, né? Quando ele se apresenta para os seus irmãos, depois que ele se torna governador do Egito, depois que ele é honrado pelo Senhor e está ali à frente, né, do governo do Egito, diz a palavra que quando os irmãos dele chegam diante dele, nós conhecemos bem a história, mas eu quero passar aqui para trazer alguma reflexão para o nosso coração, que ele diz, eu sou José. Ele se apresenta diante dos seus irmãos, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
E então ele diz no versículo 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Queridas, essa palavra nos ensina demais, porque essa palavra fala de perdão. Essa palavra fala de mudar o ângulo da sua visão diante do mal que te fizeram. Essa passagem, ela fala sobre você exercer um olhar multifocal diante das flechadas que você recebeu na vida. É isso mesmo. Quando José ele traz essa visão para os irmãos de que não era para eles ficarem tristes e nem com peso no coração, porque José agora via que foi para a conservação da vida que Deus o havia enviado diante da face dos irmãos. Gente, isso aqui é um exemplo de resiliência, é um exemplo de testemunho de Jesus, de cristão na terra. Porque José agora, ele venceu inclusive, né, quando nós falamos sobre nós vencermos as flechas, ele venceu também não somente a flecha das barreiras, não somente a flecha da amargura, mas ele venceu a flecha da calúnia, né? A flecha da traição, mas ele venceu também a flecha do poder. Porque quantos de nós, se tivesse poder na mão, não iria pisotear aqueles que nos flecharam? José, ele venceu todas as flechas do mal que o fizeram, mas ele também venceu a flecha do poder. Porque o poder, quando ele é dado na mão da pessoa errada, essa pessoa ela pode agora pisotear, flechar, em contrapartida daqueles que o fizeram mal, mas não. José, ele conseguiu, diante da posição que ele estava agora entrando, a posição de ser honrado por Deus, ele conseguiu mudar o olhar dele, limpar o coração dele. E eu quero te dizer algo, queridas, né? O que você não consegue liberar no seu coração? O que você não consegue deixar ir? Outro dia eu coloquei um devocional aqui sobre deixar ir, e isso fala sobre pessoas, né? Que muitas vezes também nós precisamos deixar ir pessoas na nossa vida que não fazem mais sentido para a estação que nós estamos vivendo. Mas eu também quero te trazer uma reflexão sobre o que você precisa deixar ir quando nós falamos sobre sentimentos, sobre bagagem que carregamos no nosso coração. Qual amargura, qual dor, qual ferida, qual sentimento você continua alojando no seu coração? E Deus, já passou tanto tempo, Deus está olhando para a sua vida hoje dizendo assim, deixa aí, minha amada, deixa aí, minha filha, deixa aí, meu filho, esse sentimento. Passaram-se tantos anos, mas José deixou ir. Aquela ferida que os irmãos haviam trazido sobre a vida dele, ele deixou ir aquela amargura, aquela dor. Ele não buscou vingança. E o que nós precisamos deixar ir? O que nós precisamos liberar? Porque quando eu libero pessoas, falar sobre perdão é sobre liberar pessoas. Não é sobre esquecer. Eu sei que José não esqueceu. Mas ele liberou a dor, ele liberou os seus irmãos do aprisionamento que a falta de perdão traz. Porque ele entendeu que Deus fez da dor dele algo muito maior. Ele entendeu que todo o mal que foi feito contra a vida dele, Deus não perdeu o controle de nada. Olha o que ele continua dizendo, né? Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, glória a Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Gente, ele consegue mudar o seu olhar. Não foi vocês que me enviaram para o Egito. Vocês pensam que quando me venderam lá atrás, foi vocês que estavam me enviando para o Egito? Não, foi Deus. Foi Deus que me trouxe para cá. Foi Deus que me enviou para cá. Por quê? Porque agora ele me colocou para a conservação de vida de todo Israel, de toda a nossa descendência.
e de tantos povos. Então, queridas, será que você consegue mudar o seu olhar? O Senhor, Ele está nos desafiando a mudar o ângulo da nossa visão, a mudar o nosso olhar e a nossa interpretação. O que José fez aqui? Ele ressignificou o seu passado. Né? Na terapia, nós trabalhamos sobre a ferramenta da ressignificação. E ressignificar o passado é um exemplo do que José fez. Ele olhou para o passado e ele ressignificou, ele deu um novo significado para aquilo que ele havia vivido, para aquele sofrimento que lhe haviam causado. Então, ou seja, será que você pode ressignificar o seu passado hoje? Eu sei que quando nós estamos vivendo a dor, muitas vezes nós não conseguimos entender. E o questionamento de José muitas vezes pode ter sido: por que tanta flecha? O que eu fiz? Porque não é isso que os flecheiros o flecharam. E quando nós somos flechados, queridos, nós nos perguntamos: Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que tanta flecha? O que tem de errado comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Mas quando José ele chega nesse momento da vida, ele olha para trás e ele entende o porquê. Queridas, eu creio que chegará um tempo na nossa vida que nós iremos olhar para trás e iremos entender o porquê. Você crê? Não queira todas as respostas hoje. E eu vou dizer ainda mais que tem resposta que talvez é na eternidade que nós vamos entender. Mas fato é que Deus ele tem uma explicação. Deus ele tem um propósito. Na verdade, ele não tem que nos dar explicação, porque ele é Deus. Então, se você não está entendendo o porquê, descansa o seu coração, porque ele não tem que te dar explicação. Mas você precisa descansar e confiar na soberania e no amor de Deus para com a sua vida. Porque diz a palavra que os planos dele são maiores e melhores que o nosso. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu olho para Deus e eu entendo o amor dele, e eu entendo quem Deus é, e eu sei que os planos dele são melhores que o meu, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas vão cooperar para o bem, eu descanso meu coração. Mas dói ser flechado, dói ser traído, eu sei. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você vai olhar para trás e vai ressignificar a sua história. E vai mudar o ângulo da sua visão. É isso que José fez. É isso que José fez. Aleluias. E ele perdoa os seus irmãos. Ele abençoa os seus irmãos. Ele entende, né, que foi para o bem, para a preservação da sua descendência que Deus havia o enviado para o Egito. E a palavra ainda vai dizer, queridas, que quando o pai de José morre, né, nós lemos aqui sobre Jacó. E no versículo 50, quando o pai de José, quando Jacó morre, vendo os irmãos de José que o seu pai estava morto, eles temeram novamente. Eles falaram: pronto, agora que o nosso pai morreu, agora José vai se vingar. Ou seja, as pessoas não entendem. As pessoas não conseguem entender como assim, como que esse irmão nosso nos perdoou. Mas José havia realmente liberado e o coração dele estava livre de toda amargura. Eles acharam que após a morte do seu pai, José haveria de vingar deles, né? Mas o versículo 19 do capítulo 50 vai dizer que José declara novamente para eles: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Queridas, deixa eu dizer algo. Nós não estamos no lugar de Deus. O lugar de Deus é um lugar de julgamento, porque Ele é juiz. Não queira estar no lugar de Deus. Não queira ser juiz nessa terra. Nós não estamos no lugar de Deus. Porque Deus há de julgar tudo e todos nessa terra. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para perdoar, para liberar. E então ele traz novamente: vós bem tentastes mal contra mim. Ou seja, ele não esqueceu não, ele não teve amnésia. Então, novamente no versículo 20 do capítulo 50, José repete: eu sei que vocês tentaram mal contra mim. Ou seja, eu não esqueci o que vocês fizeram não. Porém, Deus o tornou em bem,
para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida de um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, amadas, o Senhor, Ele nessa manhã, né, Ele está trazendo sobre a nossa vida. Eu não sei quais dificuldades você tem passado até aqui. Eu não sei quais muros têm se levantado contra a sua vida. Mas mantenha-se conectado à fonte, porque você vai frutificar. Apesar das dificuldades, você vai subir. Esse muro que se levantou, jogar os seus galhos para o outro lado, gerar frutos para a glória de Deus. Vai receber flechadas, talvez já recebeu flechadas até aqui, mas essas flechas não vão te matar. Essas flechas não vão te paralisar, porque o Senhor, nessa manhã o Senhor, Ele está querendo nos dizer que é necessário que nós entendamos que até as flechas, elas podem servir para impulsionarmos ao nosso destino. Lembra da flecha que Saul lançou contra Davi? Porque Saul, ele tentou uma lança, né? Não foi uma flecha, foi uma lança. Lembra da lança que Saul lançou contra Davi? A lança de Saul, para aquele momento na vida de Davi estava sendo mal, mas foi a lança de Saul que fez com que Davi avançasse no seu destino, porque ele viu a partir daquele dia que ele não poderia permanecer no palácio, que ele precisava ir para o deserto, fugir de Saul. E todo o processo de fuga de Davi e da perseguição de Saul trouxeram crescimento, amadurecimento, fez com que Davi conhecesse a caverna de Adulão, fez com que Davi se conectasse com os valentes de Davi, ali na caverna de Adulão, homens desprezados, homens rejeitados, mas que se uniram a Davi e que formaram um grande exército. Ou seja, a lança de Saul contra a vida de Davi empurrou ele para o destino profético, fez com que ele passasse pelos processos necessários, fez com que ele escrevesse diversos salmos que até hoje são inspiração para nossa alma, salmos que revelam angústia, dor, mas que para nós são bálsamos hoje, porque o Senhor usou cada momento de aflição de Davi para nos ensinar e para nos mostrar que assim como ele, nós também sofreremos, mas nós não estamos sendo esquecidos por Deus. Assim como José não foi esquecido por Deus, Davi não foi esquecido por Deus, eu e você não somos esquecidos por Deus diante das nossas dificuldades. Então, queridas, em nome de Jesus, que você possa ser um ramo frutífero, assim como José, um ramo frutífero que frutifica apesar das dificuldades, um ramo frutífero que frutifica apesar dos muros que se levantam contra a sua vida, das flechas que são lançadas contra a sua vida. Você vai permanecer, vai frutificar, vai ressignificar a sua história, aleluia, vai ressignificar a sua história. E Deus irá te abençoar, a você e a sua geração. Amém, queridas? Glória a Deus. Deus abençoe. Meninas, olha, meninas aqui hoje que vieram pela primeira vez, as nossas lives são de segunda a sexta, das 7 às 7:30 da manhã. Então, vem estar conosco, tomar um café, ouvindo a palavra de Deus, né? Vai ficar salva, compartilha essa live. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, ministrando também a bênção, né? A palavra do Senhor na sua vida. E você que chegou aqui no final, esteja conosco também amanhã, e de segunda a sexta, às 7 da manhã, com uma palavra para o seu coração. Amém? Eu quero orar por você que está aqui nessa manhã. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesta hora. Senhor, apresentando a Ti a vida de cada um que está aqui nessa live. Senhor, que a Tua bênção seja sobre a vida de cada uma. Pai, eu não conheço as dificuldades, as limitações, quais têm sido as adversidades que as Tuas filhas têm enfrentado. Mas eu declaro sobre a vida delas superação. Eu declaro sobre a vida delas e eu profetizo sobre a vida delas, Senhor, cura, Pai, restauração. Senhor,
visão de propósito e destino mediante as dificuldades e tribulações da vida. Senhor, perseverança, força. Deus, que o Senhor as sustente, Pai, que o Senhor sustente a cada uma delas, para que elas possam crescer, meu Pai, mesmo em meio às aflições, para que elas possam ser esse ramo frutífero que joga os seus galhos para além dos muros que se levantam, que elas possam, Senhor, frutificar mesmo diante das dores, das lutas, das provações. Pai, que cada uma que possa receber um renovo do Senhor, que elas possam compreender, meu Pai, o teu amor. Pai, que o Senhor jamais nos abandona, mesmo em meio a essas dificuldades. Senhor, que o Senhor venha limpar toda a amargura dos corações aqui, meu Pai. Que o Senhor venha remover, meu Pai, toda a amargura. Pai, diante dos flecheiros, diante daqueles que nos flecharam, que nos feriram, que nós possamos, assim como José, liberar, Pai, toda mágoa, liberar cada pessoa, meu Pai, entender que o Senhor não perdeu o controle de nada e que para o nosso bem, o Senhor vai usar todas essas dores, o Senhor vai mudar o nosso quadro, nos ajuda, Senhor, a ressignificarmos a nossa história e a termos os nossos olhar fitos no Senhor, a sermos ramos frutíferos, que estejamos ligados à fonte, porque quando estamos ligados à fonte, que é a tua presença, Deus, não faltará frutos, não faltará frutificação, porque o Senhor nos sustenta para crescermos mesmo diante a todas as dificuldades da vida. Senhor, abençoa, Pai, a vida, a família, entra nos lares, Senhor, trabalha na história, muda o cenário, o quadro, Senhor. Assim nós oramos a Ti, Pai, e cremos na resposta do Senhor. Abra a visão espiritual. Deus, abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver, meu Pai, propósito em meio à dor e em meio às dificuldades da vida. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meninas. Glória a Deus. Queridas, a live vai ficar salva. Comente, compartilhe, envia para mais alguém e esteja comigo amanhã às 7 da manhã, de segunda a sexta. Amém? Glória a Deus. Café da manhã com amor à palavra. Que bênção, Kátia. Meninas, me perguntaram aqui antes de eu fechar a live, onde é a nossa igreja, né? Eu já falei no começo da live, eu sou de Ouro Branco, Minas Gerais. Nós congregamos na igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, Resgatando Vidas, na cidade de Ouro Branco. Você que é da região, fica o convite para estar conosco ali também. Amém? E nós estaremos aí com algumas agendas para esse fim de semana. O próximo eu vou estar divulgando. Nós estaremos aí nesses dias em Conselheiro Lafayette, Mariana, né, na região aqui de Itaberava. Então esteja também, quem é da região, possa estar conosco ali também presencialmente e aqui no online de segunda a sexta, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue ministrando essa palavra no coração. Leia, estude sobre a história de José, né? Uma história que nos ensina tantas lições. Aqui nós resumimos e falamos, né, um pouquinho sobre esses últimos momentos da história de José, mas é uma história que traz muitos ensinamentos e que você possa ler, meditar e deixar Deus ministrar ainda mais ao seu coração. Beijo pra vocês, comentem, compartilhem e eu espero vocês amanhã às 7 da manhã. Fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe.